Não, é óbvio que eu não tô sozinho. Alguém precisa segurar a câmera. Mas eu tenho uma condição que já me deu alguns problemas. Eu gosto de ficar sozinho. Quando eu ainda tava estudando na escola e eu só passava o dia inteiro me masturbando e assistindo Naruto, eu achava que eu gostava de ficar sozinho. Mas a verdade é que eu não tava sozinho. Eu tava solitário. E quando você não tem escolha, é difícil você ter uma opinião. Ai, gente, isso é bug das atualizações, cara. Deu algum pau nessa. Não acredite nas mentiras. Estamos de volta com essa série maravilhosa que eu amo fazer e com certeza a série que vocês mais gostam. Muito obrigado, como sempre, pelo apoio insano. É sempre uma pressão absurda fazer vídeos de Não Acredite nas Mentiras dele, porque eu quero que sempre esteja muito bom. Eu quero sempre que vocês curtam cada vez mais. Então, não acreditem nas mentiras dele. São 9 da manhã. Eu acabei de passar a madrugada inteira acordado. Você me pergunta, por que, Selbit? Porque você é autista? Em parte. Mas além disso, por causa de não acredite nas mentiras dele. Um enigma que nunca foi decifrado. Mas quem disse que isso é capaz de me parar? Quem disse? Ninguém. A primeira vez que eu abri o jogo, eu não queria gravar vídeo, eu nem fazia ideia do que era. Eu comprei, era R$3. Eu comprei o jogo e abri porque eu gosto de enigmas, eu gosto de jogos difíceis. Comecei a jogar. O jogo não tem nada além de um botão pra você colocar um código e umas interrogações no canto. Eu cliquei nas interrogações e elas dizem: o primeiro código está escondido na tela, encontre ele. E aí você tem que apertar o botão, não entendi. Mas é a primeira fase, então era super fácil, não tem mistério. No topo da tela estava escrito a primeira vez. Apertei o botão, escrevi a primeira vez e foi fácil. Acertando a senha, a primeira coisa que aparece na tela é um monte de ponto e risco, ou seja, código Morse. Então eu já fui no Google, peguei uma tabelinha de código Morse, deixei do lado e fui traduzindo letra por letra e deu a frase I saw him there, que é eu vi ele lá. Voltando pro menu, escreve a frase, foi. Até agora tá tranquilo. Você me pergunta por que eu passei a madrugada inteira? Ah, Continuando, agora as coisas começaram a esquentar um pouquinho. Temos uma imagem que não faz sentido nenhum e acho que é meio óbvio. Ela é um quebra-cabeça, você precisa ajeitar ela. Deu um pouquinho mais de trabalho do que parece, então eu já abri o Photoshop, passei a imagem, recortei quadradinho por quadradinho e fui lá organizar, procurar as letras, montei o quebra-cabeça e deu a frase eu era apenas uma criança. Nesse momento eu percebi que estava formando uma frase. A primeira vez que eu vi ele lá, eu era apenas uma criança. É alguém contando uma história. Quando eu passei nessa fase, eu falei, opa, esse jogo tá mais legal do que eu imaginava. Tava ficando interessante, eu tava gostando bastante e a dificuldade tava aumentando aos pouquinhos. Qual será que é a próxima fase? Coloquei a senha, dei enter. Que? Tá escrito, é só uma frase girando. Tá escrita a frase na tela, tá girando, não tem dificuldade nenhuma. Ok, tem. E é literalmente isso, é só uma frase girando e aí você tem que ler o que tá escrito na frase e escrever. E a frase é, ele continua aparecendo. Acertando a senha, a gente chegou na primeira fase que me segurou um pouquinho. Claritas Candor. Você deve estar pensando, será que são várias pessoas chamadas Claras que são muito pequenas e estão com dor? Não, não é isso. Essa é a coisa mais idiota que uma pessoa pode pensar. Primeiro de tudo temos Illuminati, por algum motivo temos um triângulo me olhando. Claritas Candor, com certeza não é inglês nem português, então eu fui ver se significava alguma coisa, fui pro Google Tradutor e escrevi Claritas Candor e ele detectou que era do latim e significa brilho. Aí eu pensei, ah, esse jogo é de celular, então tem que aumentar o brilho do celular. Aí eu abri o jogo no celular, botei o brilho no máximo e não acontece absolutamente nada. O jogo não dá pra ver nada, não tem nada, não dá pra ver nada. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei começar a aumentar o brilho dela de algumas maneiras. Primeiro eu tentei aumentar as curvas, não vi nada, não aconteceu nada. E normalmente quando tem alguma coisa escondida, você vê com as curvas. Eu já fiquei, nossa, uai, não tem nada então? Então eu tentei só aumentar o brilho da imagem mesmo, também não tinha nada. Já tava ficando meio sem saída, as coisas que eu achava que era não estavam indo pra lugar nenhum. Mas por sorte, eu não desisti e eu fui pros níveis e estourei o nível lá no final e apareceu bonitinho nos meus sonhos. Ah, moleque. Acertando a senha, a gente vai pra próxima fase, tá escrito escuta.
Mentira, não era o gemidão do Zap. Deu esse barulho. Minha primeira reação foi, será que é código Morse? Mas era rápido demais, não tinha como diferenciar ponto e risco. Então não era. Aí eu pensei, será que tem uma imagem escondida nesse áudio? Então eu comecei a pesquisar na internet jeitos de ver imagens no som. Aí eu achei algumas técnicas de visualizar o espectro sonoro do som. Eu baixei esse som do jogo, baixei um programa, coloquei o som no programa, coloquei o espectro sonoro e não tinha nada. Aí eu tentei jogar o som no meu editor de vídeo, comecei a tentar distorcer o som, mudar ele pra ver se eu encontrava alguma coisa. E no fim, quando eu fiz a coisa mais óbvia, eu descobri. Era só abaixar a velocidade. Era código Morse. Eu sempre tento fazer as coisas complicadas antes. Puxa a tabelinha, vê o som, escreve, traduz. Temos a resposta. E o código Morse traduzia pra eu não posso escapar dele agora. Coloca a senha, pum! Próxima fase. Essa tinha algumas possibilidades. Primeira coisa que veio na minha cabeça era QR Code. Caso você não saiba, são esses códigos assim. Outra coisa que eu também pensei era contar quantos quadrados pretos e brancos tinham e depois dar um jeito de converter. Mas ainda bem que não era isso. Era realmente QR Code. Então eu joguei a imagem no Photoshop e tentei de algum jeito montar um quadrado, mas nada fazia sentido porque é muito inconsistente, não tem como saber, não tinha como montar um QR Code. Parecia que tinha algo faltando e eu não tava percebendo o que era. Até eu pesquisar QR Code no Google e perceber uma coisa que tem todo o QR Code que não tinha nesse. Os 3 quadradinhos que ficam no canto do QR Code. Aí fui lá eu mesmo, recortei o quadradinho, colei em cima do que faltava, peguei o celular pra ver se funcionava e funcionou. A resposta era, ele está te observando. O que tá acontecendo? O que... Deu um medinho na hora. Colocando a senha, a gente foi pra próxima fase, que tinha um GIF com vários pedacinhos de uma mensagem aparecendo um de cada vez. Esse foi um pouco mais fácil, porque se você joga um GIF no Photoshop, ele pega cada pedaço da animação em uma camada. Então eu só joguei o GIF no Photoshop e fui revelando camada por camada pra formar a imagem inteira. Só que ela tava de ponta cabeça, então eu virei ela pro lado certo e descobri a senha. Era, por favor, me ajuda! Colocando a senha, a gente foi pra próxima fase. Essa pegou um pouco. Dessa vez tinha um vídeo. Era um vídeo de 30 segundos de uma câmera de segurança bizarra e não acontece nada. São 30 segundos de um vídeo com chiado sem nada. O que eu pensei? Coloca no editor de vídeo. Se tem uma coisa que eu sei é vídeo. Botei no meu editor e fui apertando pro lado, vendo frame por frame do vídeo para ver se eu achava alguma coisa diferente. E eu achei, bem pro final do vídeo, aparece por meio segundo uma palavra escondida. Só que o vídeo tá com uma qualidade tão fodida que eu não conseguia ler absolutamente nada que tava escrito. Então eu cortei esse pedaço do vídeo, joguei no Photoshop, tentei mudar um pouco a imagem pra ficar um pouco melhor de ler, e mesmo assim era muito difícil de ler. Eu consegui tirar só algumas letras separadas, eu tirei a letra C, a R, E, D, M, e aí com essas letras eu deduzi que tava escrito I am scared, eu estou assustado. Testei, deu certo!
aniversário Americanas. Cada oferta uma festa. Festa surpresa, quando você vê os preços baixos. Tudo isso com desconto? Festa do pijama. A entrega é tão rápida aqui. Obrigada. Ó, dá nem tempo de trocar de roupa. Festa fantasia. Tem tudo que você pode imaginar. Tudo mesmo. Uhul! O aniversário Americanas está chegando. Baixa o app e se prepara. Americanas. Chegando na próxima fase, essa fase é especial pra mim, porque aconteceu uma parada que eu nunca consegui fazer na minha vida inteira. Essa fase tem essa imagem. Se você sabe o que é isso, você sabe o que tem que fazer. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Isso é um autoestereograma, e é basicamente uma imagem onde você tem que ficar vesgo e achar a distância certa pra você meio que ver uma ilusão de ótica onde parece que a imagem é 3D na sua cabeça. É muito estranho e eu nunca consegui fazer isso a minha vida inteira. Eu já tinha visto isso antes em outros lugares, mas eu sempre tentava e eu não conseguia. Ficar parecendo um retardado, indo e voltando da tela. Eu nunca consegui. Eu fiquei muito puto quando eu vi que tinha isso. Mas aí eu falei, quer saber? Quer saber? Eu vou tentar. Aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube de tutoriais de como fazer isso direito. Eu achei um e eu fiquei muito tempo tentando até eu consegui acertar no tutorial. Aí eu finalmente entendi como que fazia isso. Aí eu voltei pra imagem do jogo e comecei a ficar que nem um retardado até eu conseguir. E quando eu consegui, eu vi aqui a ilusão de ótica 3D que ele gerou formava letras meio que no buraco, como se tivesse duas camadas e a camada da frente tivesse buracos. Esses buracos eram formatos de letra. As letras que eu vi na hora foram mate me. Só que mate nem é uma palavra. Aí eu deduzi que era hate me. Eu tentei hate me, não foi. Mas aí eu lembrei que o jogo era um cara falando. Então não faz sentido o cara falar hate me. Faria mais sentido ele falar I hate me. Eu me odeio. I hate me. Foi! Nossa senhora! Que maravilha! Acertando a senha, apareceu escute de novo, só que 2 vezes. E aí começou um código Morse. Eu peguei meu caderninho pra começar a anotar. E aí começou outro código Morse do outro lado da minha cabeça. Tava rolando 2 códigos Morse ao mesmo tempo, um de cada lado. Não tinha como entender. Tava louco, tava ficando louco. Aí eu baixei o áudio do código Morse, joguei no meu editor de vídeo, separei o lado esquerdo do lado direito e peguei o código Morse de cada lado. Só que o problema é que dessa vez não fazia sentido nenhum, era um monte de letra aleatória. As primeiras 3 letras faziam sentido, que era H-O-W, how, como. Mas depois começava a vir um monte de letra, não forma palavra nenhuma, até eu chegar num momento que eu percebi que tinha algo errado. Eu cheguei no código ponto risco. Só que esse código não existe, não tem nenhuma letra do código Morse que seja ponto risco. Então tinha algo errado ali. Será que não era código Morse? Foi aí que eu percebi que não tinha ponto risco, mas tinha exatamente o contrário. Risco, ponto. Será que era o contrário? Então eu inverti o áudio e comecei a anotar agora tudo ao contrário. Só que ainda não fazia sentido nenhum. Eu comecei a achar as letras A, I, B, H, C, A, D, V, E. O que tá acontecendo? Eu anotei todas as letras até o final, tanto do áudio do lado esquerdo quanto do lado direito. Peguei todas as letras e não fazia sentido nenhum. Eu fiquei muito tempo tentando entender qual que era a lógica, tentando achar, tentando intercalar uma letra com outra, fazendo anagrama, nada fazia sentido. Até eu falar elas em voz alta e perceber o que eu tava falando. Eu tenho muito orgulho de ter percebido isso, porque foi um momento muito louco pra mim. Eu peguei as letras que eu anotei e eu comecei a ler A, I, B, H, C, A, D. Pera, A, I, B, H, C, A, D, V, E, F. Pulando uma letra, era o alfabeto. A, B, C, D, E. Então eu comecei a marcar as letras do alfabeto e as letras que sobraram formavam uma frase. I have to go now. Eu tenho que ir agora. Puta merda! Esse foi da hora. Esse eu curti. Colocando a senha, a gente chega pra próxima fase. Um monte de ponto. Primeira coisa, código Morse. Não é. Dessa vez não é código Morse. É só um monte de ponto. E aí pegou. Essa hora pegou. Eu fiquei muito tempo nessa. Muito tempo. Eu nunca tinha visto esse tipo de código. Eu não conhecia esse tipo de código. Então eu fiquei muito tempo tentando achar padrões, colocando em número. Eu numerei todos os pontos. Até que eu percebi
que a vida não valia a pena e eu cometi suicídio. Mentira. Comecei a tentar procurar qualquer tipo de codificação usando pontos. Eu tentei transformar o número de pontos em letras. Eu tava ficando louco. Eu cheguei ao ponto de pesquisar literalmente todos os tipos de criptografia que existem e ler um por um até achar alguma coisa parecida. Então eu pesquisei transformar número em letras. E eu achei um site que tinha alguns modos de transformar números em letras. E o único desses métodos que tinha nesse site que eu não conhecia era um método chamado código da batida, que era um tipo de código usado por soldados quando eles eram presos no Vietnã e eles ficavam batendo na parede para formar letras. Eu abri a página do Wikipedia desse tap code e se não me deparo com um monte de pontinho. Basicamente eu tinha que pegar o número de cada ponto e a cada 2 números formava uma coordenada que eu tinha que procurar numa tabela de letras. Então 1 e 2 era a primeira linha, segunda coluna, B. E de letra em letra eu fui formando a frase: cuidado, amigo. Coloca a senha. Pleu! Meu Deus do céu, que alívio. Nossa, eu tava tanto tempo nessa porra. Próxima fase. Meu Deus, o que é isso? Calma. Por incrível que pareça, eu sei o que é isso. Esse é um tipo de programação que é uma piadinha que chama Brainfuck. O nome já diz tudo. E eu já tinha visto isso em alguns lugares, mas obviamente eu não sabia decodificar isso, eu nunca tinha lido sobre isso, eu só sabia que isso existia. Então eu fui no Google e procurei tradutor de Brainfuck. Achei alguns sites, só que o problema é que essa fase não era um texto, era uma imagem. Então eu tive que escrever tudo um por um, certinho, cuidando pra não errar, e não dava, de jeito nenhum. Eu tentava em tantos sites, eu reescrevi 3 vezes, não funcionava, e cada site traduzia de uma maneira diferente, e não fazia sentido, cada site tinha um jeito diferente de considerar aquele código. Como que eu vou descobrir essa senha? Eu fiquei horas nessa fase, eu tava ficando literalmente maluco, até eu olhar pra janela e ver que o dia já estava amanhecendo e eu passei a porra da madrugada inteira jogando esse jogo e eu preciso trabalhar. Infelizmente, foi aí que eu parei. Até agora eu não sei qual que é a resposta dessa fase. Depois de fazer esse vídeo, eu vou dormir e aí amanhã talvez eu tente achar outro. Eu não consigo dormir e você sabe o motivo. Não acredite nas mentiras dele. Caso você não tenha visto, você pode assistir depois. Não acredite nas mentiras dele. É um enigma que nunca foi decifrado por ninguém. Segundo o site oficial do jogo, 0 pessoas terminaram ele. E é exatamente... E o que você acha que nós estamos fazendo aqui? Entrando em depressão profunda. Antes de começar, teve um comentário muito importante no vídeo anterior que um de vocês fez. Eu queria que vocês lessem ele agora. Eu queria dizer muito obrigado mesmo pelo apoio insano que o último vídeo teve. Acho que eu nunca fiquei tão feliz em ver os comentários de um vídeo e ver as pessoas conversando sobre o vídeo e elogiando o trabalho, sem falar na quantidade absurda de gostei no primeiro dia de vídeo. Meu, muito obrigado. Que insano, insano. Brainfuck! Essa foi a palavra que acabou o último vídeo e é a palavra que vai começar esse agora. Eu tava preso nesse código porque ele era muito chato de escrever. Toda vez que eu tentava escrever ele completo, eu errava alguma coisinha e eu não percebia. Então eu comecei a pensar em qual seria a melhor maneira de descobrir esse código e a maneira mais eficaz que eu consegui foi escrevendo ele de pouquinho em pouquinho. Escrevendo um pouquinho de cada vez, eu fui conseguindo as letras G-I-V-E-U. Give-U. Quando eu consegui essas letras, eu já deduzi na hora qual que era a resposta e era give up, desista. Cliquei pra colocar o código, escrevi give up, dei enter, não. Mas, por ter errado, que eu acertei. Quando eu errei o código, a mensagem que apareceu foi: o código que você colocou está errado, desista agora, give up now. Ok? Give up now. Yes! E o trem está de volta em movimento, meus amigos. Que delícia! Acertando a senha, a próxima fase carregou e era assim: DNBHL escrito em vários lugares e uma setinha dizendo: a coisa que você está procurando está escondida aqui. DNBHL é o nome do jogo.
Do not believe his lies. E assim que essa imagem carregou, eu percebi na hora que ela parecia muito a página do jogo na Play Store. Abrindo a página da Play Store do jogo, tinha algumas imagens do jogo que normalmente as pessoas colocam pra mostrar como o jogo é. Mas a setinha tava apontando pra imagem da esquerda. Peguei a imagem, coloquei no Photoshop, abri os níveis, puxei e... uma aranha e uma teia. Seria o Homem-Aranha o responsável por esse jogo? Abre, coloca o código Spider Web. Com grandes responsabilidades vem... Meus amigos, essa fase, foi chupetinha. Eu preciso dormir. Colme, Alemanha, Milano, Itália, B igual a 3.1415, tá, é pi. E Poznan na Polônia. Claramente, nomes de cidades e países. Mas aí, B igual a pi, o que significa isso? A primeira coisa que eu pensei é usar pi como uma coordenada. Então eu abri um GPS de coordenadas do Google Maps, tentei dividir o pi em duas coordenadas, 3, 14, 15 e 59, 26, 5, 35. Não era. Ok. A próxima coisa foi começar a ler sobre as cidades para ver o que elas tinham em comum. E a única coisa que eu consegui ver que elas realmente tinham em comum é que elas eram cidades grandes. Então eu pensei, ok, vamos tentar usar um mapa e triangular elas e ver aonde elas se encontram no meio. Eu fui no Google Maps, coloquei os 3 pontos, triangulei ele certinho pra ver onde era o centro. Tinha um monte de... Não tinha nada demais. Aí eu comecei a ficar frustrado. Eu não tava entendendo absolutamente nada. Eu tava começando a testar literalmente qualquer coisa que eu encontrava que tivesse relação. Eu fiquei tão frustrado que eu esqueci que tinha o pi na imagem. E só quando eu parei pra pensar que tinha o pi na imagem, que eu pensei, pi é círculo! Pi vem de círculo! Círculo! Então eu joguei um mapa no Photoshop e desenhei um círculo que passava por cima das 3 cidades que estavam na fase. Colônia da Alemanha, Milão na Itália, Poznan na Polônia. Quando eu fiz esse círculo, eu percebi que ele passava por cima de uma outra cidade, além dessas 3. Budapeste. B igual a pi. B de Budapeste. Cliquei pra colocar o código, escrevi assim, não! Por que não? Era perfeito, como que não é Budapeste? Aí eu fiquei puto. Eu fiquei pistola. Mas eu tava ignorando uma parada que tava na minha cara. Colônia, Alemanha, Milão, Itália, Poznan, Polônia, Budapeste, Hungria. Chegou o Starter Pack. Um programa com cervejas menos amargas que vai destravar seu paladar. IBU por IBU para o amargor de Beck's. Destrave seu paladar. Colocando a senha, tem isso. Essa foi muito fácil, na verdade. Isso, caso você não conheça, é um Reddit. Regis. Reddit é um site onde todo mundo pode criar a própria comunidade e é tipo um fórum. As pessoas postam coisas e conversam lá. E esse da esquerda é a comunidade do jogo. Mas, na direita, ela tá invertida. E embaixo tá escrito, é como olhar num espelho. Não quer deixar um pouco mais óbvio, não, jogo? Não quer escrever a senha girando? Ah, não! Você já fez isso antes. Você abre o Reddit, coloca a sigla do jogo espelhada, DNBHL vira LHBND, dá Enter, tem só uma postagem. Tá procurando por mim? Tô sim, eu ainda estou aqui. Ok. Coloca código, eu ainda estou aqui. Próxima fase. Nossa senhora. A fase carrega e dessa vez é um vídeo. Ai não, vídeo não. Meu Deus. Eu baixei o vídeo, abri e era isso. Tá. É uma pintura de uma mulher e um demônio. E aí aparece a cara do bicho e sai a cara do... E a primeira coisa que eu pensei é, ok, tenho que descobrir que pintura é essa. Então eu tirei um print do vídeo e o Google, não sei se você sabe, agora deixa você upar uma imagem pra pesquisar coisas relacionadas a essa imagem automaticamente. Eu joguei o print do vídeo lá e achei. É um quadro pintado por um cara chamado Johan Henrik Fussli. E é um quadro, pelo que eu entendi, que representa paralisia do sono. Quando você acorda, mas não consegue se mexer, você tem alucinações de que tem alguém te segurando, tem outra pessoa te olhando. Paralisia do sono. É um quadro sobre paralisia do sono. E o nome dele é O Pesadelo. Eu pensei, não deve ser o nome do quadro, porque ia ser fácil demais. Mas mesmo assim, eu fui lá, testei e foi, era o nome do quadro, era só pesquisar o quadro. Muito fácil, ok. Agora eu quero que você imagine. Eu estava jogando isso às 4:30 da manhã, sozinho em casa, no escuro. Eu aperto pra ir pra próxima fase e aí toca isso.
Assim, eu caguei. Eu me caguei todo. Eu fechei o jogo, eu comecei a passar. Eu passei mal, eu passei nervoso. Não entrava uma agulhita na minha. Não foi bom, não foi uma boa experiência. Assim. Não esperava. Injusto. O jogo não tinha o direito de fazer isso comigo. Ironicamente, a senha pra chegar nessa fase ser um pesadelo, essa fase foi um pesadelo absurdo. A fase tava mandando eu escutar e transcrever o que tava sendo dito. Então beleza. Só que não é muito fácil escrever as vozes dos demônios, né? Não sou esquizofrênico mais. Então eu baixei o áudio, joguei ele no meu editor de vídeo e fiquei mexendo com ele por muito tempo, tentando deixar o áudio um pouco melhor de entender. E não adiantava, o áudio era uma merda, não tinha o que fazer com aquele áudio, ele era todo zoado. Então eu só comecei a escutar ele e tentar escrever o que eu tava entendendo. E as palavras que eu escrevi foram: come here, now, exist, fake center. E aí não tinha, eu não conseguia, não tava conseguindo. Então a conclusão que eu cheguei é: não era inglês. Definitivamente não era outra língua. E agora meu objetivo era descobrir que língua era essa. E aí começou uma jornada de horas, meus amigos. Uma jornada de tortura e sofrimento. Já que não era inglês, eu risquei todas as palavras que eu tinha escrito e comecei a transcrever exatamente o que eu tava ouvindo. Kunilau, Dexes, Dexep, Dunipurvá, Dubaradepui. E eu fiquei digitando essas palavras e vários derivados, trocando o C por K, colocando H antes do E, de todas as formas possíveis no Translate, pra ver se ele detectava alguma língua. E quando eu escrevi Dexes, Dexep, ele detectou turco. Nossa, você não sabe o alívio que eu senti quando eu cheguei nisso. Eu tava há muito tempo já tentando achar de qualquer maneira. E em turco ele falava alguma coisa sobre o volume e o som. Então não tinha dúvidas. Era isso, era turco. Só que aí eu comecei a ficar mais frustrado ainda, porque eu não conseguia escrever as outras palavras. Só funcionava Dexep e Dexes. Nenhuma outra. Eu tentava Kunilau, Klau, Kuniv. Nada funcionava. E aí eu percebi que nem o Dexep e o Dexes era mesmo, porque se eu mudasse a ordem, eles viravam literalmente outra frase. E depois de muito tempo de frustração, eu aceitei. Não era turco. Que merda. Que bater a cabeça contra a parede por nada. E você deve estar pensando: ah não, ele não conseguiu. Calma. Que o negócio gira louco. Depois que eu fiz o vídeo, muitos de vocês baixaram o jogo. E por causa disso, eu descobri que a versão de iPhone do jogo é diferente da versão de Android. Eu tenho um Android. Na versão de iPhone, tem um botão chamado Dica, que não tem no Android. E eu não sei porquê. Só não tem. O espírito do Steve Jobs fez o jogo. Eu não sei porquê. Injustiça. Eu proclamo injustiça. Então eu pensei, eu preciso dar um jeito de saber que língua é essa. E é literalmente impossível eu descobrir ouvindo uma língua que eu nunca ouvi. De um demônio ainda. Como? Então começou a minha missão de ir atrás de alguém que tem um iPhone. Só que ninguém tava acordado naquela hora, era de madrugada. Até que chegou o meu herói, o meu salvador da pátria, o Guaxinim Gamer. Eu mandei uma mensagem pra ele de madrugada e ele, fofinho, respondeu. Eu pedi pra ele ir pro computador pra falar comigo. Aí eu comprei o jogo pra ele no iPhone, pedi pra ele botar o código dessa fase e pedi pra ele clicar em dica, porque eu queria muito saber o que acontecia na dica. Aí eu descobri que a dica é paga. Você tem que pagar pra ver a dica. Os caras... Capitalismo! Os caras são muito malandros. Os caras são... O dinheiro gira o mundo. E aí eu paguei. Eu paguei. Eu não ligo. Eu paguei. E a dica era um nome. Ludovico Lázaro Zamenhof. Jogando esse nome no Google, eu descobri que ele é o cara que inventou a língua Esperanto. Isso! Esperanto! Descobrimos a língua! Filha da puta! Fui no Google Translate, comecei a escrever de várias formas diferentes, igual eu tava fazendo antes, Dexes, Colivi. E aí, Dexes e Dexep era 16 e 17. Eram números. Então eu procurei no Google números em Esperanto e peguei uma lista de números e fui ouvindo e comparando qual que era o mais parecido. E os números eram Kvin, Nau, Dexes, Dexep, Dudekvar, Kvar Dekpri, 5, 9, 16, 17, 24 e 43. E você sabe o que são esses números? São os números de Lost mais um. E Lost é uma das minhas séries preferidas. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro baseado em Lost. Coloca a senha, acerta. Vamos parar por aqui. Me desculpe, eu sei, eu não posso ficar aqui pro infinito. Mas se você gostou e quiser mais, por favor, deixa um gostei. O apoio de vocês é incrivelmente essencial. Muito obrigado se você tá apoiando essa série. Que agora é uma série, isso é incrível. Eu tô muito feliz. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve se você quiser mais vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.
começando o Mundo Miraculous especial Miraculous Day. Corre pra ver as teorias e fanfics. Não acredite nas mentiras dele! Voltamos demais. Eu tenho que ser honesto com vocês. Tá um absurdo. Vocês estão gostando disso muito mais do que eu jamais ia imaginar. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz. Eu vou fazer um vídeo explicando o motivo de eu ficar tão feliz com vocês gostarem disso. E de como saber disso agora vai mudar a minha vida. A quantidade de likes que o segundo episódio dessa série pegou em um dia, que eu não sei onde isso vai parar. Tá incrível. Muito obrigado. Vocês fazem isso acontecer mais do que ninguém. Eu tô fazendo vídeo todo dia. Dá muito trabalho, mas é um trabalho que vale muito a pena. Eu fico muito feliz e vocês estão fazendo tudo valer a pena. Então esse episódio começa com muito obrigado. Vamos para o show! No último episódio, a gente terminou descobrindo a senha dos números. Se você perdeu, vai assistir depois, pelo amor de Deus. Colocando a senha, a gente chega nessa fase. Um texto. Vamos fazer uma grande bagunça. Se nós abrirmos nossas orelhas, mais pessoas pegam fogo. Tá bom. Primeira coisa que eu percebi é que esse texto não faz literalmente sentido nenhum. Não tem vamos abrir nossas orelhas para as pessoas pegarem fogo. Tá, normalmente quando tem textos que não fazem muito sentido, significa que tem algo a ver com as palavras. Eu dei uma analisada por cima pra ver se eu encontrava algum tipo de ligação, talvez pulando uma letra formava uma frase. Não encontrei nada, então beleza. Próximo passo é pegar a imagem, botar ela no Photoshop e ver se tem alguma coisa escondida. Só que quando eu cliquei na imagem, eu vi um negocinho estranho. Tinha 2 pontinhos brancos bem pequenininhos no topo da imagem. Aí eu desci ela e esses 2 pontinhos brancos tinham embaixo também. Opa, temos algo aqui. Quando eu vi isso, ficou bem óbvio o que eu tinha que fazer. Eu recortei a imagem de um ponto para outro e juntei as partes. E estava lá. Less is more. Menos é mais. Chupetinha. Melzinho na chupeta. Como diria meu tataravô morto, que eu nunca conheci. E que na verdade era alemão. E não falaria melzinho na chupeta. Provavelmente ele falaria... Colocando a senha, a gente chega pra próxima fase e é só um monte de pontinho. Na hora que essa imagem carregou, instintivamente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi constelação. Pontinhos brancos no céu preto. Estrelas. Mas antes de checar isso, só por garantia, eu baixei a imagem, vi se tinha alguma coisa escondida. Não tinha. Ok. Procurei por constelações no Google. O problema é que tem constelação para caralho. Eu achei algumas listas que eu tinha que ficar vendo uma por uma. E eu ia ficar pra sempre. Então eu decidi pegar um mapa de constelações. Aí eu joguei esse mapa no Photoshop, peguei esses pontinhos e fiquei arrastando eles pelo mapa para ver se eu encontrava alguma constelação que encaixava. Depois de uns 5 minutinhos mais ou menos, estava lá, perfeitamente encaixado na Ursa Maior. Coloca a senha, Ursa Maior. Puta merda! Tá indo que nem manteiga na panela quente. Colocando a senha, aparece essa imagem. Ai, não. Meu ponto fraco, química, não! Claramente, um monte de fórmula química. Quando eu vi isso, deu um gelinho em mim um pouco, porque entre os conhecimentos gerais, química é o que eu menos sei, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque isso ia me incentivar a aprender química, ao menos um pouco. Basicamente, são várias fórmulas químicas tendo os mesmos componentes, então todas tinham carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, só que o que mudava era o número de átomos de cada elemento. Então eu fiz o óbvio, abri o Google e comecei a pesquisar qual que era a substância que cada uma dessas fórmulas formava. Colocando a primeira, que era C3H7NO3, eu descobri que ela era serina. Aí eu abri a página do Wikipedia de serina e eu vi que serina tem uma abreviação de ser ou S. Vendo isso eu deduzi, ok, então provavelmente eu vou ter que pegar a abreviação de cada elemento químico pra formar a resposta. E aí eu comecei. Só que o que eu não sabia era, eu tinha que pegar a abreviação de 3 letras ou a de uma letra.
Não sei. Então eu anotei todas. Eu anotei eles em inglês, então eu vou fazer uma tradução por cima, talvez esteja errada. Serina, treonina, hidroxiprolina, prolina, alanina, aspargina, ácido aspartico. E essa de agora foi um problema. Porque a mesma fórmula dava para duas substâncias diferentes. E as duas tinham abreviações diferentes. Então eu anotei as duas. Isoleucina ou só leucina. E o último era ácido glutâmico. Quando eu peguei todas as abreviações, eu vi que a abreviação de 3 letras não ia me levar para lugar nenhum. Senão ia ser Cestripproalasniasp. Só que hidroxelina não tinha abreviação de uma letra só. Só tinha HIP. Então eu chutei que era H. Pegando as abreviações de uma letra só, formava Stuphandle. Aí eu vi que, uai, peraí. Handle é maçaneta em inglês, então talvez tenha algo aqui. Mas lembra que a penúltima tinha duas opções? Então eu tentei com a outra opção, e com a outra opção dava Stupandi. Não é nada, eu não tava achando muita coisa, mas mesmo assim eu decidi anotar. E quando eu tava anotando essa Stupandi, que eu percebi uma coisa. Por uma letra, não formava Stop and Die. Para e morra. E a letra que tava errada era justamente a letra que eu chutei, porque não tinha abreviação no Wikipedia, que era o H. Abre o código, Stop and Die. Próximo, meus amigos! Que maravilha! Próxima fase era um monte de número. Coordenadas. Primeira coisa. Abre o mapa, começa a escrever, mas aí peraí. Os 3 primeiros números eram exatamente iguais. Mesmo assim, eu tentei e não deu nada. Então eu decidi jogar um desses números no Google e apareceu hélio. Eu falei, ué, por quê? Aí eu abri a página do Wikipedia do hélio e eu vi que a massa atômica do hélio era exatamente 4002602. O símbolo de hélio é HE, anotei, HE. Só que o HE aparece 3 vezes. Então eu anotei HE, HE, HE. Uma risada. Hehehe. Pra mim já tava chupeta, né? Só faltava as outras. Eu pesquisei as outras 3 e era iodo, carbônio e urânio, que são as letras I, C, U. ICU. Hehehe, ICU. Tá, tem alguma coisa aqui então, não é isso. Mas aí eu li elas em inglês. Hihihi, I see you. E I see you traduz pra eu estou vendo você. Coloca o código. Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com esse jogo? Tá me dando as respostas de graça? O que é isso? Era só eu falar que tava ficando muito fácil que a gente chegou na questãozinha. Ai, só de... Nossa. Dentro da caixa. Ok. Dentro da caixa, tem algo dentro dessa caixa? Bom, eu fiz a coisa óbvia e eu baixei a imagem, que a imagem era uma caixa. E quando eu fui baixar a imagem, eu já vi de cara que ela era importante. Com certeza era a imagem. Porque todas as fases, todas, sem exceção, o nome da imagem era sempre a resposta da fase anterior. Todas. Seguindo a lógica, o nome dessa imagem devia ser Hehehe, I see you. Mas não, o nome dessa imagem era a caixa. Ok. Eu vou até o caralho com essa imagem, mas dessa imagem eu não saio. Sem dúvida tem coisa aqui. Botei ela no Photoshop, aumentei o brilho pra ver se tinha alguma coisa escondida dentro da caixa. Não. Ok, eu já esperava isso, senão ia ser muito óbvio. Mas aí eu pensei, algumas imagens têm metadados escondidos dentro dela. Por exemplo, se você tira uma foto com uma câmera e você só passa ela direto da câmera pro seu computador, dentro dessa foto tem informações sobre a hora que você tirou, a câmera que você usou, a lente que você tava usando. Se tivesse com GPS, ele ia mostrar o lugar que a foto foi tirada. Então os metadados das fotos tem muita coisa. Se não tinha nada escondido na imagem em si, dentro da caixa, deve ser nos metadados. Fui nas opções do Photoshop, fui ver os metadados da foto e não tinha absolutamente nada. Tá
bom. Próxima coisa que eu decidi fazer, tentar mudar a extensão do arquivo. A imagem era em .png, que é um formato padrão para imagens. Então eu tentei mudar ele para .mp3 para ver se também tinha algum som escondido. Não tinha nada. Tentei mudar para .txt para ver se tinha algum texto escondido. E a princípio não parecia ter nada, só tinha um monte de código bugado que tem em toda a imagem se você tentar passar ela para TXT. Mas olhando com um pouco mais de atenção, mais pro final, eu percebi uma coisa que não devia estar lá. Tinha algumas informações sobre um arquivo chamado filename.txt dentro dessa foto. Então tinha outro arquivo Então tinha outro arquivo dentro dessa foto. A única coisa que eu consegui pensar é: o único software, o único programa que eu consigo pensar que coloca arquivos dentro de outros arquivos é o WinRAR. Então eu apertei o botão direito no arquivo e pedi pra abrir esse arquivo com o WinRAR. E tava lá filename.txt. Caralho! Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto literalmente um arquivo escondido dentro de outro arquivo. Que louco, que bagulho louco, muito louco. Abrindo o TXT, aparece a frase Not Expected, inesperado. Realmente muito inesperado. Coloco o código, dá Enter e vamos parar por aqui. Me desculpa, para de me xingar. Eu queria muito poder fazer um vídeo de 2 horas sobre isso, mas não tem como. O jeito para os vídeos ficarem mais legais, mais rápidos para vocês, é mais ou menos em 10 minutos, que é o que eu consigo editar pesado por dia. Mas se você quiser mais, deixa eu saber com gostei. Mas eu tô muito feliz que vocês estão gostando. E não se preocupe que os melhores enigmas estão por vir ainda. Acreditem em mim, estão por vir ainda. Muito obrigado por ter deixado seu gostei. Vale muito mais do que você imagina pra mim. E o bagulho tá ficando louco. Eu vejo vocês no próximo enigma. Muito obrigado por assistir e até lá. Conheça a Liberty Seguros Vida. São muitos serviços e opções de planos pensados no que você precisa. Peça uma cotação para o seu corretor. Contrate Liberty Seguros Vida. Não acredite nas mentiras dele. Bem-vindos a mais um vídeo da coisa mais aguardada dessa planeta Terra. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que tá comentando, que tá apoiando, que tá deixando gostei. Vocês sabem o quanto essa série é importante pra mim. E caso você não saiba, você pode assistir esse vídeo e entender por que é tão importante pra mim vocês estarem gostando tanto. Então muito obrigado. Inesperado! Foi a senha que a gente descobriu no último episódio. Colocando essa senha, aparece isso: Costel off expor fatos internos profundos. O que Costel? É costela? A primeira coisa é descobrir o que significa Costel. Então eu abri o Google Tradutor, escrevi Costel e detectou tcheco. E Costel em tcheco é igreja. Ok, então igreja de expor fatos internos profundos. O que significa isso? Analisando essa frase, ela não faz sentido. Expor fatos internos profundos? Não. Então eu pensei, por que a primeira parte tá em tcheco e essa parte não tá? Então eu traduzi essa frase pra tcheco pra ver se formava alguma coisa. E traduzia pra Odalit Vniska. Não tinha nada. Não tinha nada. Bom, não tenho mais solução, então eu baixei a imagem e fui ver se tinha alguma coisa escondida nela no Photoshop. Não achei nada. E aí eu percebi, peraí, expor fatos internos? Será que ele tá falando de fatos internos da imagem? Os metadados? Caso você não saiba do que eu tô falando, significa que você perdeu o último vídeo. Então deixa eu do passado te explicar. Algumas imagens têm metadados escondidos dentro dela. Por exemplo, se você tira uma foto com uma câmera e você só passa ela direto da câmera pro seu computador, dentro dessa foto tem informações sobre a hora que você tirou, a câmera que você usou, a lente que você tava usando. Se tivesse com GPS, ele ia mostrar o lugar que a foto foi tirada. Então os metadados das fotos tem muita coisa. De certa forma, pegar os metadados dessa foto seria expor os fatos internos dela. Vai no Photoshop, abre os metadados e não tem nada. Ou será que não tem nada mesmo? Colocando na opção de GPS da foto, tem coordenadas nos metadados da foto. Era metadados mesmo! Então eu fui colocar as coordenadas no GPS e essas coordenadas me levaram pro meio da República Tcheca. Costel era tcheco. O que tinha acontecendo aqui? Meu, desculpa, eu nunca mais vou fazer uma piada na minha vida, eu prometo. Mentira. Não...
As coordenadas marcavam exatamente em cima de uma igreja. Olha aí! E a igreja se chamava Kostnice Sedlec, ok? Abre o código, coloca Kostnice Sedlec, dá Enter. Não, não era. Tá, pera. Ai, não morde meu pé, seu cachorro. Para. Ok, se não era isso, então eu pensei. Na fase tava escrito Igreja de alguma coisa. Esse alguma coisa é o nome da cidade. E essa igreja ficava na cidade de curte na hora. Quando a pessoa que você gosta posta uma foto no Instagram, aí você curte na hora. Eu não consigo, eu não sei o que tá acontecendo hoje. Me desculpa, eu nunca mais vou fazer outro vídeo. Abri o jogo, igreja de curte na hora, não. Costel of curte na hora, não. Ah, meu Deus, como que passa? Então eu pensei, será que se eu for no Google Street View, vai ter alguma coisa escrita nessa igreja? Então eu arrastei o bonequinho do Street View, me joguei lá dentro e... Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tinha gente morta pra tudo que é lado, tinha crânio e osso em tudo que é lugar. Pera. Meu Deus, o que tá dentro? E, meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tinha gente morta pra tudo que é lado, tinha crânio e osso em tudo que é lugar. Pera. É uma igreja de ossos? Igreja de ossos? Nossa senhora! Que delícia, que delícia. Essa fase foi, olha, foi de muito boa. Chegando na próxima fase, tava escrito escute, toque e transcreva. E aí começou a tocar essa musiquinha. Nossa, até que não é ruim comparado com os outros áudios que o jogo já me deu até agora. Essa musiquinha até que era legal. O que eu tinha que fazer era bem óbvio. Eu tinha que ouvir essas notas, ver quais notas eram e anotar elas. Só que tem um detalhe. No Brasil a gente chama as notas de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas lá fora eles são muito mais espertos e usam A, B, C, D, E, F, G. Que é muito mais fácil de lembrar do que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por que a gente tem... Que bagulho idiota! Ainda bem que eu tenho um piano aqui atrás. Essa fase até... Fácil, eu sou na puberdade. Essa fase foi fácil, mas ela foi bem divertida. Eu peguei meu piano aqui, liguei ele e fiquei tocando as notas pra ver quais notas eram. E as notas eram... The Faced Café, que traduz mais ou menos pra cafeteria destruída. Ok, bota a senha. Próxima! Tananana. Fase musical. Ok, as fases estão ficando cada vez mais difíceis, tá ficando cada vez mais complexo, tá demorando cada vez mais pra resolver elas. Tô gostando. Próxima fase aparece na tela. Você recebeu uma encomenda. E aí, um cara fala: você tem uma encomenda. Ok. Eu peguei esse áudio e eu baixei ele, eu joguei ele no meu editor e comecei a mexer com ele pra ver se tinha algum tipo de mensagem escondida, talvez alguma coisa bem baixinho no fundo, e não tinha nada. Então eu fui ver se tinha alguma coisa escondida no espectrograma do áudio, e a princípio eu achei que eu tava vendo alguma coisa ali, mas não tinha nada. Aí eu tentei inverter o áudio pra ver se tinha alguma mensagem escondida, tipo aqueles discos da Xuxa que ela fala que matou, também não tinha nada. O que eu faço? Não sei o que fazer. Aí eu abri meu e-mail pra ver se o jogo tinha pego a minha conta do Google Play e me mandado um e-mail. Também não era. Meu Deus, o que eu faço? Mas aí, eu fiz uma coisa que era super simples. Eu joguei esse áudio em um editor de áudio e ver os metadados do áudio. Assim como tem em foto, também tem metadados em áudio. E tinha lá um monte de coisa escondida. Eu vou me matar. Cadê minha arma? Tá aqui. Tava escrito Judy Smith, aí embaixo tinha 6666, e embaixo tinha um monte de número, que eu deduzi que era um número de telefone, porque tinha um maisinho antes. Aí eu pensei, você tem mail, pode ser talvez mensagem de correio de voz. Então se eu ligar pra esse número, vai ter uma mensagem gravada me dizendo a senha. Colocando o número, meu celular detectou que a mensagem era dos Estados Unidos. Ligando pra lá, não acredito, porra! Como que eu tô sem saldo? Ai, caralho, deixa eu botar saldo, que merda. Vamos lá, agora, por favor. Vai. Hi, welcome to the Googleplex. To help you get to the right area of Google, first, if you're calling about Google services for your business... Ok. Ok. Tá? Era um escritório do Google, em Montana, Califórnia.
Então não era uma gravação. Tá, e agora? O que eu faço? Eu não sei mais pra onde ir. Eu tentei colocar Judy Smith 666 como senha, mas não era. Ia ser muito fácil se fosse. Aí eu fiquei preso por um tempinho nessa, até eu decidir juntar tudo que eu tinha até agora e chegar numa conclusão que era um pouco óbvia. A primeira pista era algo sobre correio. Segunda pista, nome de uma mulher. Terceira pista, Google. Correio, nome, Google. É um e-mail, um Gmail, um e-mail do Gmail. jurysmith666@gmail.com. Coloca isso? Não. Peraí. Eu tenho que mandar um e-mail pra essa pessoa? O que é isso? É um escravo chinês que todo mundo que manda e-mail ele responde, ó, essa é a senha. Eu não tava botando muita fé que era isso. Mesmo assim, eu fui lá e escrevi um e-mail aleatório para jurysmith666@gmail.com. Mandei. Esperei um tempinho. Nada. Ok. O que eu faço agora? Até aqui. Que? Ela respondeu com o e-mail. Pera, o quê? É você, mamãe? Então tá bom. Bota a senha, é você, mamãe. Passa. Tem uma criança sequestrada, alguém salva essa criança. Obviamente, é um e-mail que responde automaticamente quando você manda pra ele. Muito bem, vamos parar por aqui. Não me xinga. Eu sei que vocês ficam me xingando quando eu termino. Não me xinga. Eu sei que é chato. Hoje teve 3 enigmas que foram muito legais e eles eram bem compridinhos até. Mas eles estão longe de ser os mais difíceis. Só esperem. E muito obrigado se você deixou um gostei. O apoio de vocês nessa série é essencial. Então muito obrigado pelos gosteis. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Não Acredite nas Mentiras dele. Até lá. Vamos tocar piano, vem. Calma. Ai, calma, você tem que aprender a tocar piano. Vamos lá. Oi. O que tá fazendo? Calma. Que cara é essa? Que cara é essa? Vem cá. Pega a patinha. Patinha. Vai. Meu Deus. Cortou, tá muito difícil. Aí, vamos lá. Vai. Calma. Vou te ensinar. Pega a